Quase desconhecido hoje, Léo Vaz teve êxito com o professor Jeremias. A aposta do editor Monteiro Lobato deu certo. O romance se esgotou em apenas 2 semanas e chegou à quarta edição no ano seguinte, marca surpreendente numa terra de pouca leitura. Olá pessoal, tudo bem? Quero apresentar para vocês o volume 3 da coleção Ensaios Labelle, do Laboratório de Estudos de Literatura e Cultura da Belle Époque. É uma coleção comemorativa dos 10 anos do Labelle, coordenada pela professora Carmen Negreiros e pelo professor Jean-Pierre Chauvin, aos quais agradeço. O título do meu novo livro é Léo Vaz, Sorte do Estilo na Terra dos Professores Rifados. Mas quem foi Léo Vaz? Justamente meu livro pretende ser um convite para se conhecer a literatura desse escritor. Chamado Leonel Vaz de Barros, ele nasceu em Capivari, São Paulo, em 1890 e faleceu em São Paulo em 1973. Formado pela Escola Normal de Piracicaba em 1911, Léo Vaz foi professor primário em Itápolis. Ele sonhava trabalhar na imprensa da capital, mas temia concorrência no ambiente jornalístico. Porém, ao passar férias em São Paulo em 1918, despertou a simpatia de Oswald de Andrade. Por intermédio dele, entrou para a imprensa e depois colaborou mais de 30 anos no jornal O Estado de São Paulo. Sobretudo, Oswald de Andrade recomendou Léo Vaz a Monteiro Lobato, e este, fingindo precisar de um redator para a Revista do Brasil, o contratou. Mais do que isso, foi Lobato quem lançou o romance O Professor Jeremias em 1920 pela editora da Revista do Brasil. Embora quase desconhecido hoje, Léo Vaz teve êxito com o professor Jeremias. A aposta do editor Monteiro Lobato deu certo. O romance se esgotou em apenas 2 semanas e chegou à quarta edição no ano seguinte, marca surpreendente numa terra de pouca leitura. Vejam como a Revista do Brasil destacava o escritor Léo Vaz em junho de 1920. O autor revela-se aqui um fino humorista da família de Sterne, Anatole Machado de Assis, vindo ocupar o lugar deste, vago até agora. Imaginem, a aproximação era com Machado de Assis. O protagonista de Professor Jeremias é um professor do interior de São Paulo, descendente da decadência de fazendeiro do café, que conta em primeira pessoa sua vida para o filho Joãozinho, de quem foi separado por imposição do ressentimento social da ex-mulher. Num estilo de surdinas, a narrativa de Jeremias combina a expressão subjetiva de seu sofrimento de pobre diabo, afastado do filho, com a representação histórica da pequena cidade do país colonizado e escravocrata, marcado por diferenças sociais. O primeiro capítulo do meu livro se centra no romance O Professor Jeremias. Vou ler para vocês um trecho do romance em que aparece uma imagem que norteou meu ensaio. Eu continuava olhando para Joãozinho. Estava a um canto da varanda a fazer reparações num cavalo de massa a quem se havia partido uma pata. E para remediar o desastre, Joãozinho cortava as patas restantes a fim de restabelecer a alterada harmonia. Ante esse expediente, considerei que o menino levava consigo uma dose suficiente de sabedoria inata que lhe faria entrever a relatividade das coisas e o dispensaria da minha ajuda. Notem que, quebrada uma pata de seu cavalo de brinquedo, Joãozinho corta as demais. Essa decisão do menino é cruel e ao mesmo tempo sábia como princípio de sobrevivência. Essa imagem de criar uma forma equilibrada sobre um déficit de base fala dos impasses de um escritor cuja obra é sempre apontada como devedora de Machado de Assis. E também se pode ler aí o estilo de patas quebradas de Léo Vaz. Sua literatura se constrói como forma equilibrada sobre um solo amesquinhado, a Belle Époque provinciana. No capítulo 38, A Espinhosa Missão, combinando singeleza e ironia, Léo Vaz indica que os professores Jeremias e Antoninha, ao se casarem, entenderam que somando seus ordenados, eles os triplicariam para exercerem a espinhosa missão de formar os homens de amanhã. No entanto, esse ideal sucumbiria diante do casamento rico da irmã de Antoninha. Jeremias se desentende com a sogra, que o humilha, chamando-o de simples professor público, tudo para reverenciar a nobreza do noivo rico da outra filha.
Jeremias reage, acusando a família do noivo da cunhada de marqueses de meia tigela, marqueses do comboio, que enriqueceram graças a um comboieiro de escravos e explorador de seu trabalho em cafezais. Ao ler o capítulo A Dama de Companhia, rimos com este trecho da carta que Antoninha recebe de sua irmã. Além de vários criados e criadas, do chofer, do porteiro e de outros, eu tenho uma dama de companhia para mim. É uma boa senhora que faz os meus crochês e lê os jornais para me contar as novidades. A marquesa também tem uma. E nos solidarizamos com a perspectiva indignada do professor Jeremias. A nossa casa de Santo André, com ser das de mais avultado aluguel, estava bem longe de ser uma casa como Dona Antoninha entendia que uma casa tem de ser. Era velha, mal distribuída de quartos e, além do mais, pequena. Mesmo para nós três, Joãozinho, reconheço que era pequena. Quanto a criados, porteiros, chofers e outros servos, quem é que já viu dessas coisas em casa de mestre-escola? Assim se compreende o olhar entre resignado e ressignificador do professor Jeremias. Seus conselhos ponderados para o filho ressoam a afinidade do autor com Machado de Assis. As seguintes passagens nos lembram do pai da teoria do medalhão e do conselheiro Aires e seu tédio à controvérsia. Por isso, meu filho, aprende a não insistir despropositadamente pela segurança das verdades humanas. Desde que a vejas aceita por uma maioria apreciável e de bem, aceita-a por tua vez e foge aos argumentadores. Detesta por minha conta a convicção e todo o resto da família. A hipocrisia é a moldura que melhor quadra a virtude. As discussões com sustenidos e crescendos me atemorizam. Sou essencialmente de surdinas. Joãozinho amigo, acompanha sempre a onda que te envolve, nada lhe adianta andar alguém fora da corrente. Em filosofia, prefere o lugar comum. Podes ter uma ou outra dúvida em pontos acessórios. Duvidar é ignorar elegantemente, mas não seja cético. Significativamente, o mesmo professor Jeremias é protagonista do conto A Rifa de Léo Vaz. A Rifa, O Grêmio e O Homem que Roubou um Pão, contos do volume Ritinha, de 1923, além de crônicas do autor, despertaram um movimento de análise e interpretação do segundo capítulo do meu livro. Graciliano Ramos escolheu A Rifa para o volume Sul e Centro-Oeste da Antologia de Contos Brasileiros que organizou nos anos 1940 por encomenda da Casa do Estudante do Brasil. O conto traz a situação esdrúxula do professor que, apesar do salário magro, assume a missão de esmoler mor de distribuidor de dinheiro às rifas com passividade animal, submetendo-se a elas ovinamente. Observem neste trecho a escolha das palavras com riqueza sonora e semântica na construção do estilo irônico de Léo Vaz, que certamente agradou a Graciliano. Como ia dizendo, professor num vilarejo, religiosamente cumpria eu a missão de esmoler mor, submetendo-me ovinamente a todas as ações que os meus amigos resolvessem agir. E um belo dia achei-me possuidor de um cartãozinho amarelo, onde se prometia, em corpo 12 caixa alta, uma rica sanfona de 9 baixos pela ninharia de 10.000 réis, que me foram amigavelmente extorquidos. Amigavelmente extorquidos, a combinação paradoxal entre o advérbio que sinaliza benignidade e o particípio que denota uma perda por ardil, ameaça ou violência, cria uma ironia que sintetiza o caminho de Jeremias, de vitórias aparentes e fracassos. A grande ironia que compõe o conto é que o professor tem a alegria da vitória na rifa, porém, quando se sente proprietário, ao menos de uma sanfona, sofre uma série de dissabores, uma sucessão de despesas. O primeiro baque vem com a imagem do sorriso cinzento do rifista e um eco-vocabular ruidoso. Embora Jeremias estivesse ansioso por comprimir o doce pulmão da sua concertina, ela estava a consertar-se.
Em síntese, o conto A Rifa configura a necessidade não só de atentar para as letras pequenas de um contrato, como também de cuidar do ensino no país, na Belle Époque provinciana e hoje. Tudo conflui para a relatividade entre sorte e azar, provocando o riso, a piedade e a reflexão dos leitores. Já o terceiro capítulo do meu livro é dedicado ao Burrico Lúcio. Léo Vaz publicou o Burrico Lúcio em 1951 na coleção Saraiva, traduzido e adaptado do francês, com a indicação, baseado na versão atribuída a Luciano de Samosata, Lúcio ou o Asno. Essa obra combina humor, fantasia, realismo e sutileza crítica. O Burrico Lúcio é capaz de mesuras e de gestos de compreensão humanos, além até de se alimentar como gente, o que nos desperta o riso. Por exemplo, vou ler para vocês dois trechos de um episódio em que os irmãos Castor e Pollux brigam. Como a comida desaparecia, eles desconfiam um do outro e se acusam de esganamento. Jamais suspeitariam que o burrico devorava os pratos mais gostosos em lugar da alfafa. Vejam o diálogo ágil e de efeito cômico, afinal se trata de uma briga por qui-pro-quo com expressões corriqueiras e de âmbito gastronômico. Ah, é assim? Que gracinha! O maroto vem aqui, enche o pandulho com o que há de melhor e depois pretende me acusar para tirar o corpo. Sim, senhor, não se pode mais ter confiança em ninguém neste mundo. Não se faça de sonso, que esse lero-lero eu não engulo. O que quero saber é por que todo esse esganamento que deu em você ultimamente. Ontem foi aquele lombo de porco, do qual eu não vi nem mais um cheiro. Outro dia, aquela posta de badejo, que quando eu cheguei já tinha virado sorvete. E agora esse pernil. Aí é que a porca torce o rabo. Mas em vez de continuarmos desconfiando um do outro, devemos primeiro pôr tudo em pratos limpos. Na sequência, com a boca na botija, é o espirituoso título do capítulo, em que a princípio o burrico Lúcio sofreia gulodice, fica engolindo em seco, para depois ser desmascarado como bom garfo. Afinal, o que tinha de acontecer aconteceu. Após 2 semanas dessa penitência, os irmãos deixaram certa tarde, bem à mostra, sobre a mesa uma terrina quase cheia de sardinhas de escabeche. Parece que os malvados adivinharam que eu me pelo por tal prato. Então entreguei os pontos. Meio hesitante, como quem não quer, dei uma volta pelo quarto, espiando com o rabo dos olhos a terrina. Depois cheguei mais perto e, esticando o focinho, dei uma fungada. Baco, que perfume! Esgotada a terrina, quando estava ainda lambendo os beiços com delícia, ouço do lado de fora o ruído de alegres gargalhadas. Imediatamente abre-se a porta e entram os dois manos com as mãos nas ilhargas a morrer de riso. Fui recuando de mansinho até o meu canto, onde comecei a mastigar um punhado de feno seco e insosso, como se ainda adiantasse o fingimento. Já vai tarde, seu malandro, disse Pollux. Agora já sabemos quem era o ratão que andava por aqui. O olhar para essa obra-prima, doce consórcio entre a fantasia e a realidade, completa nosso convite para se conhecer a criação de Léo Vaz. Nela, articulou a representação crítica da realidade com a expressão de conflitos, em parte amenizados por um pendor machadiano à relativização, dedicando-se a um ideal de simplicidade de estilo.